Bom, continuando então, né, a gente no vídeo anterior estava falando sobre Behemoth, né, que provavelmente estava se referindo ou a todos os animais de forma geral, né, para que Jó ele observasse a grandeza de Deus na própria criação, né, ou mais especificamente também algumas versões usa a figura do hipopótamo ou do búfalo. E também no capítulo 40, no versículo 25 ao versículo 32, fala sobre o Leviatã. Né? O Leviatã, na mitologia antiga, era aquele monstro que morava no abismo, né? No fundo do mar, né? Na época do caos, antes de Deus criar, né? Antes de Deus criar a terra, havia o caos, né? Existia o caos. E morava, né? Isso na mitologia, né? No pensamento antigo. Aí, e morava nesse caos, nesse fundo do mar, um monstro chamado Leviatã, que governava inclusive o caos, né? Governava o caos antes da manifestação de Deus. Depois que Deus se manifesta, lá no livro de Gênesis a gente vê isso, depois que Deus se manifesta, Deus ordena que apareça a luz, né? O caos ele é transformado e esse monstro, né, esse Leviatã, ele é destruído, né? Ou melhor, ele é vencido. Ele não é destruído, ele passa, ele continua morando lá no fundo do mar, né, no fundo lá do abismo, mas ele é vencido por Deus. Isso na mitologia judaica antiga, né, o Leviatã. Mas em outras versões também, outras traduções, traz o crocodilo, né, a palavra, o animal crocodilo. E Deus ele usa esse Leviatã, inclusive aqui no capítulo 40, no versículo 25, Deus fala do Leviatã até o final do capítulo 41. E é interessante uma coisa aqui, no capítulo 40, no versículo 29, olha o que Deus fala sobre o Leviatã. Fará uma aliança contigo para que faças dele o teu criado perpétuo? Brincarás com ele como um pássaro? Ou amarrá-lo-ás para as tuas filhas? Aqui é estranho, porque as filhas de Jó haviam morrido, né? Logo no começo do livro de Jó, os filhos morreram, né, por causa daquela tragédia lá, que eles estavam lá almoçando, fazendo um banquete todos, né? E aí eles foram mortos. E aí que Deus fala sobre as filhas de Jó, mas como assim? Elas já haviam morrido. Deus já estava dizendo para Jó que ele teria novas filhas, né? Deus já estava colocando entre linhas aqui que a sorte de Jó iria ser restaurada. Ele novamente teria filhas. Isso é o que eu enxergo aqui, é o que eu vejo aqui, né? Isso no capítulo 40. Continuando sobre o Leviatã também, Ezequiel compara ao Egito. Se você ler lá em Ezequiel capítulo 29, verso 3, Ezequiel compara o Egito a um monstro que habita no rio Nilo, né? Que também provavelmente pode ser usado o Leviatã. É um monstro da mitologia antiga judaica, mas que alguns também traduzem como crocodilo. Se foi algum animal, outras versões também, outros historiadores, outros comentaristas, né, também dizem que foi uma espécie, né, em extinção, que foi extinta, né, algum dinossauro, alguma espécie de dinossauro que vivia na época ali de Jó e foi extinto, mas isso aí é especulação, a gente não tem como comprovar isso, porque segundo a ciência, né, o homem ele não coexistiu com os dinossauros, né, então é só especulação. Se os homens têm condições de enfrentar esses animais, não têm condições, né? Melhor dizendo, se os homens não têm condições de enfrentar esses animais, como podem querer enfrentar o seu Criador? É a pergunta que Deus faz lá no capítulo 41. Deus é dono de tudo, versículo 3, capítulo 41. Capítulo 41, do versículo 4 ao versículo 26, é a descrição do Leviatã, né? Fala como ele era, como os seus membros, os seus órgãos, né? Entretecidos, a sua couraça. Fala que é uma
é o animal formidável, né, da criação de Deus. Capítulo 42, aí encerrou o discurso de Deus, né, Jó, ele não tem o que responder. Capítulo 42, Jó reconhece a onipotência de Deus, né, se a gente for ver aqui no capítulo 42, verso 5, verso 2, reconheço que tudo podes. Vamos ler o verso 2. E que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Quem é aquele que vela teus planos com propósitos sem sentido? Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me, que vou falar, interrogar-te-ei, tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na terra. Então Jó, ele tinha um conhecimento de Deus que ele recebeu de tradição dos antigos, né, acerca de Deus, né, aquilo que era passado de tradição em tradição. Mas aqui, né, no final aqui do discurso, Jó, ele tem uma experiência real com Deus, né, não só a tradição que ele recebeu dos seus pais, mas ele tem uma recompensa, ele tem uma experiência real com Deus. E isso também remete para a nossa vida. Né? Tem um ditado que fala muito aí, filho de crente não é crente. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Claro, eu tenho que ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Ele tem que conhecer a palavra, eu tenho que explicar para ele acerca de Deus, acerca da salvação, acerca de Cristo, né, acerca da palavra de Deus. Mas ele deve ter uma experiência pessoal, individual com Deus. Né? O Deus não é o Deus de meus pais, né, como inclusive os antigos aqui, alguns falavam, o Deus de meus pais. Não, é o meu Deus. Então eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso ter uma experiência como Jó teve. Jó conhecia Deus de ouvir falar, né? Porque aprendeu ali por tradição. Mas ele precisou ter uma experiência particular com Deus para que realmente falasse, agora sim, Deus, ele é o meu Deus. Ele não é o Deus dos meus pais. Ele é o meu Deus, porque eu tive uma experiência real com ele. E mostra também como ele se arrepende, né? Como ele se volta, ele se arrepende do que ele havia falado. Né? Na verdade, Deus, ele não respondeu as perguntas que Jó fez. As perguntas que Jó fez é com relação à justiça. Por que o ímpio vai bem enquanto o justo sofre? Deus, ele não respondeu essas questões diretamente, mas ele mostrou para Jó como ele é poderoso. Ele explicou para Jó, né, como ele é tremendo, né? Porque isso mostra que Deus, ele não deve respostas a ninguém. Né? Deus não é obrigado a responder as nossas perguntas, né? Mas através da criação dele, através do poder dele, de como ele é poderoso, de como ele é tremendo, de como a criação, né, manifesta a sabedoria de Deus, manifesta como Deus é sábio, nós chegamos à conclusão de que Deus é justo também. Né? Nós temos que confiar na justiça de Deus. Se eu estou sofrendo por ser justo, se eu acho que isso, se aos meus olhos isto é errado, eu devo confiar em Deus. Eu devo confiar que Deus sabe o que é melhor. Porque ele mostrou para Jó, ele manifestou para Jó a sabedoria dele, usando a natureza como exemplo, né, aquilo que Jó entendia, né, usando o entendimento de Jó. E aí Jó chegou à conclusão, não, se um Deus tão sábio fez todas essas coisas de forma tão extraordinária, eu não posso dizer que esse Deus ele é injusto nos seus julgamentos. Né? Eu não posso considerar isso. Eu tenho que acreditar nele e eu tenho que confiar. Se eu estou passando por adversidades, se aos meus olhos isso é injusto, eu tenho que confiar em Deus, porque ele sabe o que é melhor. Essa foi a conclusão do livro de Jó. As perguntas, o discurso de Deus não era para responder às interrogações de Jó.
O discurso de Deus era para mostrar, olha Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Para você isso basta. Eu sei o que eu estou fazendo. E mostrou para Jó usando como referência a própria criação, aquilo que Jó entendia, que estava ao alcance dele. Isso no capítulo 42, no versículo 5. E aí, depois que Jó, né, ele reconhece isso, Deus ele se volta para os amigos de Jó, entre aspas, né, para os 3 amigos de Jó, repara que Eliú não foi repreendido. Né? Eliú, que era o mais novo, ele não constava nessa repreensão. Deus repreende os 3 anciãos, que por serem anciãos, deveriam ter dado conselhos sábios, né? E principalmente falado coisas sábias a respeito de Deus. E aí Deus fala que esses 3, eles não falaram a respeito de Deus coisas retas, como Jó falou. Então, mais uma vez, Deus dá bom testemunho de Jó. Né? Jó externou tudo que estava sentindo ali no seu coração, né? Passou por dores terríveis, né? Mas Deus entendeu a situação que ele passava e deu mais um testemunho a respeito dele, um bom testemunho a respeito dele. Então aquela questão que foi levantada por Satanás lá no começo do livro, né, que o homem ele só serve a Deus por interesse, o homem só serve a Deus por medo, por interesse. Jó provou que ele estava errado. Né? Jó, diante das adversidades, diante das dificuldades, Jó se manteve íntegro, se manteve reto, e aí fala, depois que Deus repreende os amigos de Jó, Deus ordena que eles façam um sacrifício, né, que eles imolem ali 7 carneiros, os 7 cordeiros, né, para que Deus não os trate segundo aquilo que eles fizeram, e pede para que Jó interceda por eles. Aí a gente vê a intercessão. Jó, depois que passou por todo o sofrimento, por tudo aquilo que ele passou, ele vira agora intercessor dos seus amigos. Isso também é uma tipologia de Cristo, porque Cristo primeiro teve que passar por vários sofrimentos, né, por coisas terríveis, para depois ele se tornar o intercessor da humanidade. Né? Primeiro Jesus ele passou por tudo aquilo que ele passou, e aí depois ele pôde estar apto, né, a ser intercessor. Jó aqui ele tipifica, né, Cristo, né, porque Jó primeiro ele passa por todas essas tribulações, Jó passa por todo este sofrimento, e aí ele se torna apto a ser intercessor dos seus amigos. Será que esses amigos, eles não estavam precisando de um intercessor? A gente não conhece muito a história desses 3 homens, né? A gente não sabe, a gente sabe sim de onde eles vêm, porque o livro de Jó fala, né? Da onde eles vêm. Mas a gente não sabe que tipo de função eles tinham, se eles eram influentes, se eram importantes. Provavelmente sim, porque eram anciãos. De repente, Deus também deu ali a oportunidade deles terem um aprendizado, né, com isso que aconteceu na vida de Jó. Inclusive, o Novo Testamento, Paulo fala sobre isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, através dessa experiência de Jó, esses 3 amigos também, que precisavam de intercessão, aprenderam também uma grande lição. Né? Deus deu uma grande lição e reverteu essa aparente maldição em bênção. Né? Esses homens voltaram para suas terras e, quem sabe, com essa grande lição, se tornaram também grandes mestres e ensinaram muitos ali. Né? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente vê que durante o tempo em que Jó intercedia pelos seus amigos, Deus ele mudou a situação de Jó. Né? Deus ele mudou, Deus tirou aquela doença, Deus transformou. E fala que no final da vida, Jó, né, os seus parentes, eles se compadeceram de Jó
cada um trouxe um presente, né? Aqui fala sobre dinheiro, trouxeram dinheiro, né? E deram lá um anel de ouro os seus parentes. E aí Jó, ele volta a se tornar aquele homem rico e poderoso, só que dessa vez de forma dobrada, né? Porque o versículo, no finalzinho do livro, no versículo 12, fala que Jó, pelo fim da sua vida, mas Deus abençoou a Jó pelo fim de sua vida, mais que no princípio. Possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Era o dobro do que ele tinha no começo do livro. Teve 7 filhos e 3 filhas. Né? E aí fala que as filhas de Jó eram as mais belas, né? Inclusive receberam herança entre os seus irmãos, coisa que não era comum, porque geralmente quem recebia herança dos pais era só os homens, né? Os filhos homens. Então, se as filhas também receberam herança, isso mostra como Jó era um homem rico, né? Como ele tinha riquezas para fazer com que as suas filhas também participassem dessas heranças. E no final do versículo 16, para terminar essa história maravilhosa, né, sobre Jó, fala o seguinte: depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos. Repara que depois dos acontecimentos, né, Jó viveu mais 140 anos. Provavelmente Jó morreu com mais de 200 anos de idade, né? Se ele passou ali, se ele recebeu a prova com 70 anos de idade aproximadamente, e ele viveu mais 140, ou seja, o dobro do que ele já tinha vivido, né? Então Jó, ele morreu com aproximadamente 210 anos de idade. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, se cumprindo o que diz a palavra de Deus, né? Aquele que guarda os mandamentos, ele tem longevidade, né? Isso aí está na lei, né? Em Levítico fala que você verá a geração até a 3ª e 4ª geração daqueles que guardam a lei, né? Aqueles que seguem a lei de Deus, eles têm longevidade, e isso se cumpriu na vida de Jó. E finalizando o versículo 17, Jó morreu velho e cheio de dias. E aí a gente termina esse livro maravilhoso, que é o primeiro livro do estudo que a gente está fazendo sobre os livros poéticos. No próximo vídeo, ou na próxima semana, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o livro dos Salmos. Foi só um resumo, né? Leia o livro, estude a apostila para você ver os detalhes, e aí responda ao questionário, que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.